Comecei a gravar, mas pode ficar aí, Thalita. Pablo já fica mesmo. Os meninos. Luiz e Douglas não aparecem no final quando aparecem, mas eles estão presentes de corpo, então tá bom, não tem importância. Ah, Lucas vai aparecer, ó, muito bem. Olha que bonito. A Aline já deu um oi. A Jane. Ah, Jaiane chegou. Boa noite, gatinha. Tava só te esperando para a gente começar. Tudo bem? Tudo jóia. Tava só te esperando para a gente começar. Ah, então tá bom. Foi difícil conectar a internet aí? Tá ruim pra caramba. A minha caiu aqui também, mas eu consegui voltar. Se cair de novo, vocês aguardem um pouquinho que eu vou tento reconectar, tá bom? Tá bom. Não saiam, não. Gente, eu vi uma foto da Aline. Cadê o baby? Chegou atrasada. Ai, você chegou atrasada. Miguelzinho já apareceu, deu um oi Chateada. e foi embora correndo. Coisa mais linda. Chateada. É verdade, Aline. Cadê? O que a Aline colocou? Pedro e Miguel já deram o ar da graça e foram embora correndo. Foram embora rapidinho. Ah, No final da aula, quando a gente terminar tudo e terminar a gravação e tudo mais, eu paro a gravação, termino a aula e antes de desconectar, eu vou lá e pego o Pedro para você ver, tá bom. tá? Ah, Gente, já que todo mundo. Então, no caso, está faltando só Saulo, mas ele está trabalhando, não vai conseguir entrar hoje, né? Então, a gente já pode começar, tá todo mundo aí. Gente, boa noite, espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. A gente está indo para mais uma semana de aula virtual, a gente ainda não sabe até quando que vai, né, esse sistema, porque infelizmente não depende da gente. Mas a gente vai fazer o melhor possível para que vocês tenham a aula que vocês teriam, né, no modo presencial, nesse modo online, tá? Eu estava falando no início que antes da prova, eu vou fazer uma revisão com vocês, vou corrigir todas as atividades, aí a gente vai corrigir atividade por atividade. Mas a turma de vocês é a coisa mais linda, vocês respondem tudo bonitinho, direitinho. Eu fiz isso antes, mas eu vou fazer agora para ficar gravado, ó. Ó, para vocês. Vocês são uma turma muito jóia. Então, olha só, vamos começar. Hoje a gente vai conversar sobre as lesões ósseas, tendinosas e articulares. Nós vamos falar sobre as lesões. Na próxima aula, nas próximas aulas, é que nós vamos falar como ocorrem as imobilizações, como que a gente mobiliza, como que a gente transporta os acidentados. Então, essa parte de imobilização, de transporte acidentários, a gente vai ver numa outra aula. Eu estou deixando para o final essa parte para a gente poder pegar todo o conceito, pegar todas os acidentes, todas as patologias, todas as intercorrências, e a gente faz a parte de transporte, de imobilização, tudo de uma vez só. A gente não precisar ficar vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. Vou compartilhar a minha tela aqui, aí vocês me dizem se vocês estão vendo ou não.
Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Aham. Ah, outra coisa, como eu combinei com vocês, eu coloco a matéria todo dia de manhã no outro dia. E eu vou estar colocando um podcast também para vocês, tá? Vou tentar fazer um negócio bem maneiro. Então, nós vamos falar hoje sobre lesões ósseas, articulares e tendinosas. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, me sinaliza que a gente para e conversa sobre a dúvida que vocês tiverem, tá bom? E Aline, se você tiver alguma dúvida, chama no chat que eu respondo. Se eu não conseguir ver, qualquer coisa alguém me avisa e me sinaliza, tá joia? Então, a conduta de primeiros socorros de todas essas situações depende de vários fatores, de diversos fatores, como a localização da lesão, a intensidade, as características dessa lesão, a idade da vítima. Então, são uma série de fatores que implicam nas lesões ósseas, tendinosas e articulares, né? Por exemplo, quanto maior for a idade da vítima, mais complicações ela vai ter, porque o organismo dela já é um organismo mais debilitado. Isso não quer dizer que um atleta ele não tem uma lesão grave. Ele pode ter uma lesão grave porque ele acaba fazendo ele acaba sobrecarregando as articulações, os músculos. Então, a gente tem muitas lesões por overuse também, por excesso de atividade. Então, isso depende muito de vários fatores. E a gente vai falar sobre alguns deles. A gente não tem como falar de todos, senão nós ficaríamos aqui a noite inteira falando. Gente, olha só, vocês me desculpem se eu coçar o nariz, mas é porque a rinite, nessa mudança de tempo, ela reclama um pouquinho, tá? Então, vocês me perdoem na hora que eu vou coçar o nariz, assim. Muitas lesões, elas não requerem atendimento médico de urgência. Lembra que a gente falou no início que urgência é diferente de emergência, que corre um risco sério de morte, o outro não. Então, existem algumas lesões que não tem necessidade de você correr com a pessoa, de chamar a ambulância, de correr urgente para o hospital, para um pronto atendimento, alguma coisa assim. Tem coisas que a gente pode prestar o socorro ali de imediato sem que haja essa necessidade. Porém, existem casos que são muito graves e a gente precisa de um socorro imediato. E nós vamos ver alguns desses casos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem sofrido uma leve torção no tornozelo ou tem um machucado de menor gravidade, ela não está no estado grave. Aquilo não vai, de imediato, aquilo não vai gerar um risco de morte. Claro que depois essa lesão ela pode se complicar. Então, a gente tem que estar acompanhando essa lesão. Mas, de imediato, por exemplo, nessa imagem de um exemplo de um entorse simples de tornozelo, você não precisa correr e chamar uma ambulância, você não precisa correr e chamar o bombeiro. Mas se for uma coisa muito grave, aí a gente precisa chamar. Então a gente vai aprender a dosar essas questões, tá? Avaliar melhor, ter um critério maior de avaliação. Como eu estava dizendo, algumas lesões que não são críticas podem prejudicar seriamente a qualidade de vida da pessoa. Então, às vezes a gente acha que uma lesão ela não é tão grave e depois ela pode complicar. Então, o fato de não precisar correr e chamar uma ambulância, porque não é um risco de morte, não quer dizer que não seja preciso, que não seja necessário depois essa pessoa ir ao médico e avaliar essa lesão, tá? Então, uma coisa que eu estou dizendo, às vezes não precisa chamar a ambulância correndo desesperado, mas aquela pessoa precisa ser encaminhada num outro momento a um hospital, um consultório médico, algum lugar assim, para poder avaliar melhor aquela lesão e ver o que realmente está acontecendo, né? Então, por isso, se possível, no caso de um aluno ou aluna de vocês, né,
pessoas que estão convivendo diretamente com vocês no dia a dia, se vocês têm um aluno ou uma aluna que teve algum tipo de lesão, a gente deve ficar acompanhando, deve avaliar, deve monitorar de perto. Para quê? Porque às vezes um simples entorse, uma simples contusão, ela pode aumentar e pode gerar maiores complicações. Então, nós como profissionais de saúde, eu como fisioterapeuta, em outro aspecto, mas vocês como profissionais de educação física, é importante vocês estarem avaliando sempre o aluno de vocês, né? Porque em primeiro momento ela vai ser vítima de alguma lesão, mas depois ela vai continuar sendo aluno, né? Então, é importante esse monitoramento constante, né? A gente tem essa figura linda aqui desse menininho, que ele pode, por exemplo, ter se machucado durante uma partida de futebol, um treino recreativo que vocês podem ter dado na aula. E às vezes a criança deu só uma pancadinha no joelho, e não aconteceu nada demais, foi embora para casa e tranquilo. E na próxima aula, a criança pode chegar na sala mancando, e às vezes na correria ninguém em casa percebeu. Então é importante que o profissional de educação física esteja atento, que ele perceba as mudanças do aluno dele. Então a gente precisa ter esse olhar mais sensível. Sensível que eu digo na questão de olhar para o outro com cuidado. Então a gente precisa olhar com esse cuidado, olhar com uma visão mais ampla da coisa, tá? Então, no caso de lesões menores, nos casos das lesões mais simples, o que que a gente deve fazer? Deixa eu beber minha água aqui. Ores, quando as lesões são mais simples, o que que nós, socorristas, devemos fazer? Primeira coisa que a gente já viu em todas as aulas e eu vou continuar falando, a gente precisa avaliar a lesão, a gente precisa avaliar o local, a gente precisa avaliar essa vítima, tá? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente continua com aquilo. Segundo, eu vou administrar os primeiros socorros de acordo com cada lesão. Então, no caso de entorse, no caso de contusão, de estiramento, de fratura, que a gente vai ver mais para frente, tá? Terceiro, eu preciso afastar o aluno do que ele está fazendo. Por exemplo, no caso daquela criança que estava brincando lá com a bola e que se machucou. Por exemplo, durante uma partida de futebol, alguma atividade lúdica que vocês tenham passado para ele. Está sentindo dor, está perdendo a função, não está conseguindo andar direito, não está conseguindo correr, não está conseguindo pular, arremessar, ou é um jogo de vôlei, alguma coisa assim, dependendo da atividade que vocês estiverem fazendo, uma atividade de psicomotricidade, alguma coisa assim. Viu que está sentindo dor? Para, deixa quietinho, deixa em repouso, imobiliza. Mas não vamos deixar que essa lesão, que é simples, que ela tenha um agravo maior e que ela se complique. Tá? No caso de crianças menores, de vítimas menores, é importante a gente avisar os pais, avisar os responsáveis, discutir a lesão, dizer o que está acontecendo, contar o que está acontecendo. Né? Vocês, profissionais de educação física, daqui a um tempo vocês vão estar trabalhando nos empregos de vocês, felizes da vida, e vocês vão ser responsáveis pelo aluno de vocês. Perdão. Vocês vão ser responsáveis pelo aluno de vocês. Então, comunicar à família o que aconteceu durante a aula é muito importante. Importante para a saúde do nosso aluno e também importante porque você passa credibilidade para a família, para os pais. Então, o nosso papel diante das situações vai mudar muito, vai implicar muito no profissional que nós somos, tá? Então, se for necessário, sugerir que procure um médico para confirmar a existência ou não de uma lesão, caso haja uma lesão. Então, o nosso papel, a nossa postura como profissional diante das lesões, isso vai refletir em todo o nosso trabalho. Isso vai refletir
como as pessoas nos veem, né? Como as pessoas vão te ver como um bom profissional ou como um profissional não tão bom. Então, não basta você saber todos os requisitos de educação física, ter uma teoria maravilhosa, se você não tem uma prática, se você não é humano, né? Se você não se importa com a vida do outro. Isso vai muito também de quem a gente é, de como a gente vê a vida, como a gente encara a vida. Mas com vocês eu tenho certeza que isso já é uma rotina, tá? Então, antes da gente falar sobre a questão propriamente dita de como que são as entorses, as distensões, as contusões e as fraturas, deixa eu passar aqui para mim, para vocês me verem. Deixa eu passar aqui. Gente, olha só. Antes da gente falar, vocês estão me vendo? Uhum. Então tá. Antes da gente falar sobre fratura, entorse, contusão, essas coisas assim, tem uma coisinha aqui que eu quero que vocês saibam. Eu não vou entrar na parte de Quero uma vez. Uma internet no meio do nada. Travou. Vocês são ruins. Coitado, só trava com ela assim. Aí agora a gente tem que sair pra entrar de novo? É. Não espera ela. Não. Por que eu não tenho? Sua mãe não. Pablo, Oi. você viu o negócio do ring light? Não, né? Eu acho que eu vi lá, mas acabou, por isso que eu não falei nada. Não. Deve chegar mais pra gente. A menina não comprou, não. Voltei. Pedacinho inchado. É pequeno. Obrigada. Cadê a Valkyrie, gente? Voltou outra vez de novo. Vou dar janta, rapazinho. Grava TikTok um pouquinho. Quê? Vou lá pro TikTok. Isso não.
Ô, Pablo, você não mandou foto minha comendo, não, né? Me dá tá. Vou nem abrir. Ai, meu Deus. Cheio de fome, quando ela aparece, eu vou fazer um negócio também. Aqui teve delivery. Hã? Aqui foi um delivery. Vou ver se o vovó faz esse delivery aqui na porta também, rapidinho. Gente, perdão, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, está desconectando toda hora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Ah, isso me estressa, me deixa irritada. Alguém saiu que precisa... Não, ficou todo mundo. Bom, então vamos voltar. Não sei o que está acontecendo. Como eu já falei para vocês, eu não estou nem usando o Wi-Fi, eu estou usando, conectei o cabo direto. Vocês já estão vendo minha tela? Estão vendo a tela? Estão me vendo? Estão vendo o quê? Tudo. Estamos Tá vendo vendo na tudo? tela. Então tá. Então, o que eu estava falando antes de cair? Em primeiro lugar, antes da gente reconhecer os tipos de lesões, é importante que a gente saiba 5 coisinhas, tá? E a gente precisa identificar os sinais de uma inflamação. Eu não vou cobrar para vocês a parte de fisiologia, a parte de fisiopatologia, mas eu vou mencionar que é importante que vocês tenham uma noção disso. A inflamação é um mecanismo de defesa do nosso corpo, defesa local. Ela é exclusiva dos tecidos. Ih, é hoje. Entrando pelo celular, porque eu não sei o que está acontecendo com coisa do computador. Eu sinceramente não sei. Pede alguém lá, o Júlio, para te dar um suporte, sei lá. Mas eu tô achando que é internet. Mas como se no celular tá indo? É porque no celular tem internet da Vivo. E no computador tá a internet da minha casa. Tô tentando abrir de novo aqui, ó.
É alguma coisa no aplicativo. Olha só. Está conectado. Ué? Tá vendo que está conectado? Aham. É alguma coisa no aplicativo do computador. E se você iniciar? É uma opção. Que eu posso... Não vai ficar legal, mas eu posso ficar fazendo assim, ó, ficar falando e passando ali. Deixa eu ver. Se a gente não conseguir, a gente vai aqui, ó. Galera, deixa eu tentar reiniciar aqui para ver se vai, porque eu acho que é alguma coisa do aplicativo do computador. Porque, aliás, do aplicativo do computador, não, sei lá o que está acontecendo. Pode ser o Porque aplicativo da internet. pode ser assim, porque no celular eu estou usando a internet, deixa eu olhar aqui. A internet da Vivo. Tenta colocar a internet na sua casa para ver Ó. se aí se não for no seu celular é a internet. Acho que é alguma coisa no computador que travou. Então, mas a gente estava, enquanto isso eu vou falando com vocês aqui e tentando mexer aqui no computador enquanto reinicia. A gente estava falando sobre os processos, né, da inflamação. Os sinais que a gente tem como saber se é um processo inflamatório ou não. Então, eu gosto da gente pegar assim na palma da mão, tá? São 5 sinais flogísticos. Enquanto isso, está reiniciando aqui, ó. A bolinha está lá. Então, vocês estão conseguindo me ver aqui? Estamos. Então, tá. Enquanto isso, o computador vai indo lá. Então, são 5 sinais que existe um processo inflamatório. Primeiro sinal, dor. Você está com dor no local. Então, é um sinal. Você tem dor, você tem edema naquele lugar, aquele lugar está inchado. Vou falar primeiro de todos, você está anotando, vocês estão anotando aí, né? Então, dor, calor, rubor, edema e perda da função. Tá? Então, 5 sinais, os 5 sinais flogísticos. Tá? São 5 sinais. Eu não vou cobrar a fisiopatologia para vocês, mas é importante que vocês saibam isso. Então, a primeira coisa, dor. Ninguém sente dor por nada, né? A dor, ele é um processo complexo. Existem lesões de terminações nervosas, existem impulsos elétricos relacionados à dor, mediadores químicos relacionados à dor. A gente não vai entrar nessa questão, a gente não vai entrar nesse quesito. Mas se existe uma dor, se está doendo naquele local, em algum lugar do corpo, é que algum problema está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, eu tenho que começar a ficar ligado. Então, primeiro sinal, dor. Segundo sinal, vou fazer com o dedinho aqui, ó. Segundo sinal, calor. A partir do momento que existe um trauma, que existe uma lesão, que existe uma agressão, que existe um processo inflamatório, seja por qual motivo for, o que o nosso organismo faz? O nosso organismo ele começa a mandar mais sangue para aquele local.
tá? Ele começa a mandar mais sangue para aquele local. Se manda mais sangue para aquele local, aquela região ela vai ficar mais nutrida, vai chegar mais sangue para aquela região ali. Eu vou ter um aumento da atividade do meu organismo naquele local. Então, eu tenho um aumento da temperatura naquele local. Só um minutinho que está abrindo de novo aqui. Só botar minha senha aqui, ver se agora vai. Então, seguindo essa questão do aumento da circulação local, o que vai acontecer? O nosso organismo ele vai começar a mandar o sistema circulatório, o sistema de defesa, ele vai começar a mandar mediadores químicos que vai fazer com que exista uma, abre aspas, uma batalha ali naquele local para que o nosso corpo vença aquele processo inflamatório, seja ele qual for. Isso vai fazer com que o líquido que está entre as células, que comece vai aumentar uma produção de exudato ali. Então, vamos supor, se a nossa célula está trabalhando mais, ela vai precisar de mais nutriente, mas ela também vai eliminar mais metabólitos. Então, vai ter um edema naquele local ali. Estou falando com vocês e abrindo o computador aqui. Deixa eu abrir o aqui. Então, o rubor, ele entra nesse... Eu vou passar a imagem depois para vocês, tá? Ele entra nessa linha de raciocínio. Então, eu mandei mais sangue. Existem várias fases do processo inflamatório, fase irritativa, fase exudativa, mas eu não vou cobrar essas fases para vocês, não, tá? Só para vocês terem uma... Gente, doidou tanto meu Teams aqui que até minha conta corporativa eles mandaram fazer de novo. Como se tivesse desconectado todinho meu acesso, tá vendo? Como se tivesse me desabilitado. Meleca. Deixa eu... Como se tivesse desabilitado o meu computador. Gente, brincadeira, tem que fazer tudo de novo. Só um minutinho, galera. Parece que de tanto cair a conexão no computador, sumiu todo o meu acesso. Ai, que coisa chata. Só um minutinho, gente, desculpa.
Vou tentar resolver. Se eu não conseguir, eu tiro a tela do meu rosto, viro para o computador e vou falando, tá? Não quer entrar, não. Foi alguma coisa que... Ó, alguma coisa que... A minha conta do Teams, do aplicativo, sumiu do celular, do computador. Bom, eu não vou conseguir resolver isso agora, então... Para a gente continuar com a aula, vamos ver se vocês conseguem fazer assim. Eu viro a câmera, aparece a tela do meu computador. Depois eu volto para mim e falo com vocês. Vamos fazer essa tentativa? Se ficar muito ruim, vocês falam, ó, Valquíria, não dá. Vamos. Então tá, vamos tentar. Espera aí. Vou tentar não mexer com... Assim ou assim fica melhor? Eu acho que deitado, né? Acho que em pé. Ih, vixe. Assim, Thalita? Pra mim, assim tá melhor. Assim tá Assim parecendo. melhor? É porque meu celular tá deitado. Então, deitado pra mim, mais eu viro. Porque tá carregando. Entendi. É assim, gente. Tá dando? Tá. Como eu estou segurando ele na mão e mexendo aqui no computador, ó. Aí, se balançar muito, vocês me falam, tá? A Apple pra fazer uma propaganda de tripé. Pra segurar. Tá Pois é, ok. pois é. Ô, Pablo, depois você me manda seu telefone para você me mandar esse negócio, tá? Beleza. Você faz a entrega e paga no cartão? Faço. Quero porcentagem, tá? Então, Mais que você já ganha, minha a filha? gente vê isso, que eu vou ter que ficar Mais que você já ganha? eu vou ficar 1 hora segurando o telefone aqui nessa tela. Espera que minha mão aguente. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar, tá? Aí, Então, existe alguns fenômenos básicos comuns a qualquer tipo de inflamação, não importando qual seja o agente inflamatório. Deixa eu tirar o som aqui do computador. Vocês estão ouvindo melhor agora? Uhum. Tá, é porque estava com o som do computador e o som do celular. Eu botei mudo no computador. Então, apesar desses fenômenos estarem divididos em 5 fases, todos eles acontecem num processo único e em conjunto, o que faz da inflamação um processo dinâmico, tá? É o que eu já estava falando com vocês. Então, eu acho muito maneiro esses desenhinhos, por quê? Porque aí tem como vocês memorizarem, tem como vocês gravarem. Então, são 5 sinais clássicos do processo inflamatório, que são chamados de sinais cardinais ou sinais flogísticos. Tá? E quais são esses sinais? O calor, o rubor, o edema, a dor e a perda da função. Tá? Então, o que a gente estava falando? Bateu em alguma coisa, teve alguma agressão, gera um processo automático de dor por causa das terminações nervosas, de vários mediadores químicos que são levados para aquele local. Se o nosso organismo sofreu uma agressão, vai aumentar um processo circulatório. Se aumenta o processo circulatório, aquela área vai ter uma hiperemia, vai ficar mais vermelho, vai ter o rubor. Nesse mesmo processo, eu vou ter um calor local.
por causa de vários mediadores químicos que vão fazer com que o meu organismo ele comece a lutar contra aquele processo inflamatório. Quando existe um aumento do processo inflamatório, a circulação fica comprometida naquele local e, ao mesmo tempo, o sistema linfático ele começa a mandar mediadores químicos para poder atuar ali. Existe uma guerra do nosso organismo, liberação de linfócitos, enfim. E o que acontece naquele local? Tem um maior exudato, existe uma maior produção a nível celular, então vai gerar um edema também. Todos esses sinais, a dor, o edema, o rubor, o calor, faz com que a gente tenha uma perda da função. Então, se você dá uma pancada no joelho, começa a doer, começa a inchar, fica vermelho, fica quente, daqui a pouco você não está conseguindo andar direito, você não está conseguindo dobrar o joelho direito, você não está conseguindo movimentar o joelho, por exemplo. Né? Se você está com uma dor de garganta, vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir comer mais, que você não vai conseguir engolir mais. Então, o que é isso? É a perda da função gerada pelo processo inflamatório. Tá? Independente da causa do processo inflamatório, esses sinais cardinais ou flogísticos, eles ocorrem em todo o processo inflamatório, independente da causa. Tem uma outra imagem que eu coloquei para vocês que eu acho muito maneira essa imagem, né? Essa imagenzinha aqui, ó, deixa eu aproximar com o celular, né? É o calor, tá? A estatuazinha colocando fogo ali no bonequinho. O outro, gente, aí é uma piadinha, tá? É uma chargezinha, mas dá para exemplificar bem isso, né? Caiu as calças do bonequinho, ele ficou vermelho, ficou com vergonha, roubou, edema, tá inchadão, né? Dor, bateu, levou uma pancada, tá sentindo dor. E perda da função, ele tá todo imobilizado, o pezinho tá machucado, vai cair um pedacinho de marquise na cabeça dele, é uma chargezinha. Eu acho muito legal essa charge, essa brincadeira, que faz com que a gente consiga memorizar bem esses sinais de processo inflamatório. Então, dor, edema, calor, rubor e perda da função. São os 5 sinais de processo inflamatório. Então, é importante que vocês saibam disso, né? Não vou cobrar fisiologia, fisiopatologia, mas é legal que saiba, que a gente saiba identificar que existe um processo inflamatório acontecendo ali, tá? Então, chegando nas nossas divisões, as lesões musculoesqueléticas. A melhor conduta sobre os primeiros socorros em caso de lesões musculoesqueléticas frequentemente depende da gravidade da lesão. Na verdade, não é só musculoesqueléticas, é porque eu dividi de uma forma didática, tá? Mas todas as lesões ósseas e tendinosas que a gente vai ver hoje, elas dependem do nível de gravidade. Se ela tem o nível 1, que é um grau leve, o nível 2, que é um grau moderado, e o nível 3, que é um grau mais grave. E existem lesões que têm até nível 4 e 5, mas aí entra numa complexidade maior, existem lesões cirúrgicas, que não vai ser o caso para a gente aqui, tá? Então, é importante que a gente saiba que o socorro vai depender da forma com que houve a lesão. Se vai ser uma lesão de grau 1, grau 2 ou grau 3. Tá? Esse exemplo que eu estou dando para vocês... Beber minha água. É um exemplo de entorse. O entorse de tornozelo. A gente vai falar melhor sobre o entorse. Mas, de imediato, o que a gente precisa saber? Que a minha conduta vai depender da gravidade. Se esse entorse ele ocorreu e teve, por exemplo, aqui um estiramento, se ele veio seguido de fratura,
se ele teve uma lesão de cápsula articular. Isso aí tem N fatores. Então, o que, que a gente vai ver? Quais são os níveis de lesão, os graus de lesão, tá? Então, decisões sobre os primeiros socorros em casos de lesões musculoesqueléticas frequentemente dependem, como eu já falei para vocês, da gravidade de lesão. Se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. A gente vai falar agora no caso das entorses, tá? Então, eu dividi de uma forma didática para vocês, para poder estar passando isso de uma forma mais tranquila. Não vou me aprofundar muito em fisiopatologia, mas vou dar uma pincelada para vocês. As entorses são as lesões mais frequentes relacionadas à prática de atividade física. Mesmo que vocês não optem em trabalhar em academia, essas coisas assim, a atividade do professor de educação física em sala de aula, quando ele passa a parte prática, ou quando ele passa para a parte lúdica, vai etária, o entorse é uma das lesões mais comuns da atividade física. São lesões causadas por ruptura ou estiramentos dos ligamentos, tá? E como eu já falei, vai depender do nível de gravidade. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês. Tá dando para ver a imagem, gente? Tá dando para ler o que está escrito na imagem? Ou tá muito pequenininho? Dá para ler. Dá sim. Tá dando para ler? Tá dando pra ler. Galera? Tá dando pra Tá. ler. Tranquilo. Será que tá bom? A brincadeira, até a internet do celular tá ruim. Rede ruim. Ai, não aguento não, até do celular tá ruim. Tenta conectar no Wi-Fi. Deixa eu tentar de novo. Que essas imagens aqui, vocês estavam conseguindo ver direitinho? Estava uma imagem pequenininha ou estava uma imagem grande? Tava grande. Grande. Estava grande? Então a gente pode continuar assim, ou estava muito ruim? Vocês preferem do jeito normal? Tenta colocar do jeito normal, mas se não... Tá, só um minutinho que eu vou botar o celular aqui, vocês vão ver o meu teto. Só para poder usar as duas mãos para poder tentar abrir o sistema. Ó, tá vendo? Desconectou, ó. Insira minha rede, tá vendo? Desconectou tudo, desprogramou tudo do Teams. Por que? Não sei. Vamos lá. Galera, aguenta aí um pouquinho, tá?
Gente, espera aí que eu estou tentando aqui. Eu acho que eu vou conseguir agora. Sacanagem. Eu acho que agora vai, pô. Ó, acho que agora vai. Tive que relogar tudo, colocar todas as senhas de novo, fazer tudo. Vamos ver se vai. Agora vai. Vai. Também, gente. Por que Para, ô menino! Ê, consegui! Saco! Ê, Pensando na moça. Pablo! ó, sair do computador. Tu sair do celular, vou voltar pro computador, tá? Pablo! Voltei. Vamos ver se agora vai direito. Então. Vamos vendo minha tela. Ô, Valquíria, você pode tirar ponto do seu aluno? Hã? Você pode tirar um ponto do seu aluno? Como assim? Ele tá tirando várias fotos minhas, olha esse menino. Ó, vou te dar uma dica, sabe o que você faz? Na hora da gravação, você paralisa e na hora que aparecer ele, você faz o print da tela. Ah, Dá mas nada, tranquilo. até é difícil. Hum? Já teve print até dele limpando o salão, mas ele não aprende, não. No salão, tá jantando, tá doido? Ai, gente, olha só. Tá todo mundo aí? Desculpa. Tá? Aline, Douglas, Lucas, Jaiane, Thalita, Pablo. Cadê Luiz? Luiz saiu? Pablo! Eu tô aqui. Você tá aí, não tá aparecendo. Quem é eu? Douglas. Douglas, eu tô vendo aqui, não tô vendo Luiz. Tô passando mal. Mas enfim, vamos. Olha isso, Valquíria, tá vendo, não? Ei! Foi de novo. Olha só, vou mostrar para vocês. Está saindo toda hora do coisa, ó. Tá abrindo de novo, tá vendo? Eu não sei o que está acontecendo. Vamos fazer aula chamada de vídeo Olha no só. WhatsApp. Vai abrir toda hora. Eu vou desligar aqui e vou seguir do jeito que a gente estava, tá bom? Pode ser? Beleza, pode ser.
Ó, no Facebook que dá para colocar sei um o monte que de tá gente. acontecendo. Seria melhor isso, não? Quê? Oi? Negócio de sala, de chamada, de vídeo do Facebook. Aí tem como colocar um Zoom, monte o de gente. aplicativo. Mas a gente tem que usar esse aplicativo do Team por causa da gravação da faculdade, entendeu? Mas tá ruim? Mas aí da próxima vez a gente vê o que faz, vê uma opção. Depois que terminar aqui, eu vou ver o que está acontecendo. Já tentei várias vezes, então vamos seguir nossa vida aqui. Minha mão vai cansar um pouquinho, mas a gente dá um jeito. Então, vocês estão conseguindo ver a minha tela direito aqui? Não. Estão vendo? Eu não. Também não tá aparecendo pra mim. Não estão vendo? Só tô vendo o muçulmano do Pablo. Fala aí, pô. Ué, Tá com o vídeo ligado, Valquíria? tá ligado o vídeo. Voltou, Tá aí sim. aparecendo pra você. E agora, Aí. estão vendo? Não apareceu. Então, vamos lá. Vamos lá que a gente termina hoje. Então, as causas do entorse, ele pode ser vários mecanismos do entorse. A gente não vai ver os mecanismos do entorse. O que é importante vocês... como eu estou sem... Não adianta eu passar o mouse aqui, vocês não vão ver, eu vou fazer assim. Aí vocês conseguem visualizar ou não precisa? Dá. Então. Ai. Ou a gente faz isso ou a gente para. Como eu não desisto, então, nós vamos lá. Então, olha só. Nessa imagem, vocês vão ver que a gente tem uma fibra normal, tá? A fibra, ela está toda contínua, ela não tem nenhum sinal de descontinuidade. No grau 1, a gente teve um estiramento leve. Eu gosto... Vira para mim aqui. Eu gosto muito de usar o exemplo do elástico de roupa. Não tem aqueles elásticos de roupa antigamente, um short, que não sei se vocês, quando eram crianças, faziam isso, mas eu fazia. Eu pegava o elástico e ficava esgaçando assim. Lembra daquele elástico branquinho? Então, imaginem comigo aquele elástico. Então, você tem aquele elástico, ele está inteirinho. As fibras, né, aquelas linhazinhas do elástico, elas estão direitinho. Quando a gente tem um estiramento, estiramento quer dizer que ele abre aspas, esticou. Então, você vai dar uma esticada. O nosso organismo, existem alguns tecidos que ele tá? Então, ele teve uma distensãozinha e voltou para o lugar, sem problema nenhum, tá? E se a força aplicada for um pouco maior, o que vai acontecer? Vai começar a ter uns pontinhos de lesão. Aquele elástico vai ter uns pedacinhos rompidos. Não satisfeito com isso, você vai continuar puxando o elástico. Quando você puxa muito o elástico, aquelas fibrazinhas de elástico começam a romper, fica um monte de fiapinho, um monte de pontinha solta, arrebentada. Vocês já fizeram essa experiência quando era criança, de ficar puxando o elástico? Já. Então, ali, essas partezinhas rompidas teriam um entorse de grau 2. No grau 3, o que seria? Cortar totalmente o elástico rompeu. Ele perdeu uma continuidade. Tá? Então, quando eu perco essa continuidade, quando eu tenho um rompimento, então eu tenho a fibra e a fibra rompeu. Ela perdeu a continuidade. Então, isso é uma ruptura completa. Então, é uma lesão de grau 3, 4 ou 5, porque ela vai piorando o processo. Então, voltando aqui, ó.
Aqui, vocês vão estar vendo uma fibra normal, vocês estão vendo uma fibra normal. Nessa outra imagem, vocês estão vendo a lesão de grau 1, que é um estiramento leve. No caso, a gente está usando como exemplo a articulação do tornozelo e o ligamento calcâneo fibular, ou o talo fibular também, mas no caso, o exemplo está no ligamento calcâneo fibular. Quando eu tenho uma ruptura maior de fibras, mas não perco a continuidade toda, eu tenho uma ruptura parcial. Agora, quando eu tenho a ruptura completa, quando rompeu totalmente o ligamento, quando rompeu totalmente a continuidade do tecido, aí eu tenho uma ruptura completa. Então, saber exatamente se foi grau 1, grau 2 ou grau 3, os níveis de lesão, a olho nu eu não tenho como saber, tá? A olho nu, eu só vou saber quando teve uma ruptura completa, quando você passa a mão e você não sente a continuidade do tecido. Só que, nesse caso, o processo inflamatório é tão grande, tão grande, tão grande, que você tem muito edema, você tem muita equimose, você tem muita dor. Os sinais inflamatórios que a gente aprendeu, eles estão, assim, bombando. Literalmente, a pessoa está gritando de dor. Então, a gente não pode precisar e dizer, olha, foi um grau 3, mas os sinais do processo inflamatório da minha vítima, do meu aluno, do meu paciente, eles vão me dizer como que eu devo proceder, tá? Então, vamos detalhadamente para cada um deles. A lesão de grau 1, ela representa um leve entorse, tá? Como eu já falei, algumas fibras estão estiradas e outras podem se romper. No caso da lesão de grau 1, eu tenho dor leve. Então, a dor, fez um entorse, mas está doendo um pouquinho, está uma dor leve. Eu tenho edema, eu tenho um pequeno inchaço, mas é pequeno, e a pessoa não perdeu a função. Você consegue movimentar, você consegue fazer o fisiológico daquela área lesionada. Por exemplo, você tem uma lesão no punho, você consegue continuar mexendo o punho. Então, o grau 1, em geral, a gente não perdeu a função. Já no grau 2, é um entorse moderado, é uma lesão moderada, que envolve o estiramento de fibras e alguns ligamentos eles podem até quase que romper. O edema já é um edema maior, já é um edema moderado, já não está mais aquele edema leve, aquele edema inicial. Os ligamentos, eles permanecem intactos no que eu digo em relação à continuidade. Ele não rompeu totalmente, mas está doendo muito, o nível de dor é muito grande, está inchando bastante, e como inchou muito, como teve muito edema, muito calor, vai ter uma perda da função. O processo inflamatório está tão grande que a pessoa não vai conseguir fazer a função que é o fisiológico, que é o normal daquele local lesionado. Tá? Já na lesão de grau 3, são as lesões mais graves, são as lesões graves, que ocorre um rompimento completo. Então, tem uma ruptura completa, eu tenho uma descontinuidade completa. É bem provável que a vítima vai sentir muita dor. Tá? Em qualquer movimento da articulação. E, por isso, ela vai ser incapaz de movimentar. Gente, agora eu vou falar como professora e como dar o meu depoimento de quem já teve várias entorses. Bom, quem me conhece sabe que eu já tive 3 entorses de tornozelo. 2 foram muito graves. Eu lesionei o tornozelo direito, e depois, 2 anos depois, eu lesionei o tornozelo esquerdo. E as minhas lesões foram lesões graves. Valquíria, por que você lesiona tanto o seu tornozelo? Por que você lesiona tanto o seu pé? Aí tem a ver com a biomecânica.
né, que vocês aprenderam com o Maurício, não foi? Biomecânica, não foi, Maurício? Isso. Então, que vocês aprenderam com o Maurício. O que acontece? Eu sou grande, eu não sou uma pessoa pequenininha, e o meu pé é desse tamaninho. Eu tenho um pé pequeno e um pé magro, tá? A pessoa engordou, não voltou ao peso da gestação ainda, enfim. Mas, anatomicamente, a minha base é pequena para a minha estrutura. Então, se você tem um prédio com uma base pequena e você ergue ele e vai aumentando, 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 a estrutura dele vai ficar abalada, tá? Então, biomecanicamente, eu tenho uma desvantagem biomecânica por meu pé ser pequeno. Uma coisa que aconteceu na gestação, que eu gostei, é que o meu pé aumentou 3 números. Então, eu saí de um 36 fino e um 39 largo. Então, não torci o pé, não fiz entorse, não fiz nada durante a gestação. Mas por que eu estou falando isso? Minha última lesão, que foi uma lesão muito grave, foi uma lesão até de grau 4. Soube realmente o grau de lesão depois da ressonância, depois dos exames, mas enfim. Eu estava com um tênis, eu estava indo para a academia treinar, e eu já uso um tênis com mecanismo anti-entorse. Tem umas palmilhas internas para poder proteger por causa dessa estabilidade que eu tenho no tornozelo. Mesmo fazendo fisioterapia, fortalecimento e tal, a minha biomecânica ela não é favorável. Enfim, só que eu pisei num buraco e de imediato eu virei o pé. E aí é que entra o mecanismo de lesão, que a gente não vai entrar na questão agora. Mas o que acontece? De imediato, eu não cheguei a cair no chão, porque eu tenho um bom equilíbrio, mas eu senti uma dor absurda, uma dor muito, muito grande, e imediatamente o meu pé ficou preto, né? Que é a equimose, que a gente vai ver daqui a pouco no slide que eu vou passar para vocês. Ficou roxo, mas um roxo assim, muito, muito preto. Se inchou, ficou uma bola, literalmente uma bola. Eu não consegui achar as fotos da minha lesão, mas depois eu mostro para vocês. Ficou uma bola e grau de mobilidade 0. Por quê? Porque estava doendo, que é um absurdo, então muita dor, tá? Muito edema, muito edema, muito edema, muito vermelho. E essa vermelhidão, depois veio logo em seguida uma equimose, porque começou a ficar roxo ali no local. Estava quente, né? Os processos inflamatórios, e eu tive perda da função, eu não consegui mobilizar, eu não conseguia movimentar, fazer amplitude de movimento normal do meu tornozelo. Se eu tenho esses 5 sinais flogísticos, esses 5 sinais do processo inflamatório, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dando isso como exemplo? Se eu tenho todos esses sinais, eu sei que essa é uma lesão grave. Eu só vou ter certeza quando for ao médico, quando conseguir fazer um raio-x, fazer um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, seja qualquer seja o exame de imagem que precise detectar. Tá? Mas se eu tenho a presença dos 5 sinais flogísticos, isso quer dizer o quê? Que essa lesão é muito grave, que eu tenho que levar essa pessoa para o hospital logo, para o socorro logo. Tá? Então, como a gente viu naquela lesão leve, naquela lesão inicial, que não tinha necessidade imediata de levar para o socorro, a lesão de grau 3, mesmo sem vocês terem a certeza do nível de comprometimento, qual ligamento rompeu? Exemplo. Vocês já sabem que de imediato, pelos 5 sinais flogísticos, lembra, grava na mão, tá? Lembra que são 5. Pelos 5 sinais flogísticos, você sabe que aquela lesão ali é grave e que a gente precisa procurar um socorro, tá? Eu me usei como exemplo para vocês terem uma vivência melhor. Tá? E
quando tem um edema muito grande, como eu estava dizendo para vocês, pode gerar uma equimose. O que é equimose? Tá? Equimose é aquele popularmente chamando de mancha roxa. Tá? Essa outra imagem que passou aqui, gente, é só aquela outra imagem, uma visão mais ampliada. Vocês querem que eu repita os graus, grau 1, grau 2 e grau 3, ou ficou bem entendido? Senhor. Ok. Alguém quer que eu repita, gente? Tudo bem. Tudo bem? Eu não tenho como ver o chat daí. Tá tudo bem com a Aline? Veio para mim alguém. Peraí. Tá tudo bem, Aline? Tudo bem por aqui, pode seguir, ele me disse. Tudo bem com a Aline. Galera, vocês estão me acompanhando? Então tá. Então vamos lá. Equimose é aquele popular que a gente chama de mancha roxa. Então ocorreu uma lesão que teve uma ruptura de pequenos vasos no tecido extracelular, no tecido subcutâneo, e às vezes até mesmo na derme. Aí o que acontece? Tem um infiltrado, tá? Tem um extravasamento de sangue, e esses elementos fazem uma coloração escura e fazem com que a área ao redor fique inchada, que fique roxa, tá? Ó, é porque eu não tenho foto do meu pé. O meu pé ficou pior que essa imagem. Tá? Então, se eu vejo uma imagem assim, né? E vocês imaginem que na região do maléolo é como se tivesse uma bola de futebol americano menorzinho um pouquinho na minha região do maléolo. Aliás, futebol americano é muito grande. Mas nem uma bola de tênis, porque ficou maior mesmo. Meu maléolo ficou isso aqui, tá? Ficou gigante. Então, olhando ali, eu já sabia, é cirúrgico, tá? Então, os níveis mais graves, por exemplo, o nível 3, é uma lesão cirúrgica, é uma lesão muito grave, tá? Então, o que é o entorse propriamente dito? É uma perda da congruência, da coesão da articulação, provocada por uma força excessiva das estruturas que estabilizam a articulação, como, por exemplo, os ligamentos. Então, o entorse é causado por movimentos bruscos, algum traumatismo, alguma força mecânica que faça com que haja um estiramento muito grande e haja uma lesão nos ligamentos da articulação. Se for uma ruptura completa, grau 3, se for parcial, grau 1, e se for apenas uma lesão pequena nas fibras, é o grau 1. Tá? Então, vamos voltar para a imagem aqui, por exemplo. Nesse tipo de lesão, gente, não coloquei isso no slide, mas é bom para vocês saberem, tá? Nesse tipo de lesão, eu não posso olhar apenas como, por exemplo, aqui, cadê a imagem? Ah, eu tive um rompimento apenas no ligamento. Eu também vou ter uma lesão na cápsula articular. Eu também vou ter uma lesão a nível muscular. Eu vou ter todo aquele processo inflamatório. Eu vou ter a equimose. Para vocês terem uma ideia, na lesão que eu tive ruptura de ligamento, eu tive fratura da medula intraóssea, eu tive uma lesão na cápsula articular, eu tive uma lesão muscular. E aí, por N fatores, no caso, eu optei por o tratamento conservador. Tá? Dando meu exemplo pessoal, eu não fiz cirurgia,
eu falei, eu sou fisioterapeuta, eu vou melhorar o meu pé. Porque eu não tive uma ruptura completa, eu tive uma ruptura parcial. Então, eu consegui recuperei as estruturas ao redor, fortaleci, levou muito mais tempo, mas isso é possível. Só que quando essa ruptura é completa, só a cirurgia mesmo, não há o que a gente fazer. Então, vamos usar o exemplo, vamos continuar no exemplo do tornozelo, que é onde ocorrem os estiramentos mais comuns. Quando o mecanismo de lesão tem uma manobra para dentro, eu tenho uma inversão. Quando o mecanismo de lesão, a manobra é para fora, eu tenho uma eversão. Então, olha aqui. Quando o mecanismo de lesão é para dentro, eu tenho uma inversão. O pé neutro e o mecanismo de lesão para fora, uma eversão. Então, esses são alguns dos tipos de entorse do tornozelo. Tá? Essa é uma imagem para poder ilustrar novamente, tá? Todas as outras que a gente já falou. O diagnóstico, como eu já falei para vocês, preciso, ele vai passar por uma avaliação clínica de radiografia, de exames de imagem, de ressonância, tomografia, ultrassom, como eu já falei para vocês. Porém, o tratamento inicial é o mesmo, independente se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Primeira coisa é a proteção. Você tem que deixar aquela região para não ser lesionada de novo. Segundo, tem que ter repouso. De imediato, gente, coloque gelo, 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 gelo. Como que vai ser esse gelo? Lá na frente eu tenho um exemplozinho. A gente vai falar melhor sobre isso. Eu vou fazer uma compressão, vou fazer uma imobilização daquele membro e vou elevar, tá? A compressão e a elevação, as técnicas de transporte, a gente vai ver numa outra aula, tá? Mas é importante que vocês saibam que eu tenho que proteger a região, que tem que fazer repouso, que tem que colocar gelo, e que eu preciso fazer uma compressão, uma elevação do membro, tá? Existem lesões que vão precisar fazer cirurgia e vão requerer uma complicação maior. Outro exemplo que eu quero dar para vocês são as lesões dos ligamentos do joelho, que são umas lesões muito comuns, principalmente na área de educação física. Então, vamos só dar uma pinceladinha em joelho, que são ligamentos mais complexos, e são muito comuns de acontecer, só para a gente poder estar relembrando, tá? Então, principalmente em futebol, né? No início, se eu não me engano, foi o Lucas que falou que está com saudade de jogar futebol. Foi isso, Lucas? Eu acho que foi o Lucas que. Então, é muito comum ter lesões de joelho no futebol, né? Então, vamos relembrar a anatomia do joelho, galera. Ó, deixa eu segurar aqui. Cadê minha caneta? Aqui. Então, vamos lá. Lembrando, aqui eu tenho a tíbia, o fêmur e do ladinho a fíbula, tá? Esse ossinho de cima é um osso sesamoide, que é quem? A patela. Arroz de novo.
Gente, tá, tô com vontade de jogar uma bomba nisso aqui. Vocês não têm noção do meu nível de. Ah! Vocês estão conseguindo ver a imagem? Estamos. O tão de Jaiane foi assim: não aguento mais, estou cansada, estressei. Então, estou contigo. Né? Vamos, eu não vou nem passar do horário, não, tá, galera? Tá caindo muito. Vamos tocar às 9 horas. E na próxima aula a gente passa um pouco das 9 para a gente poder recuperar esse contratempo de hoje. Porque não adianta ficar passando muito da hora se tá acontecendo esse problema, tá? Então, na próxima aula eu dou uma pincelada nisso tudo, sem ficar conecta, desconecta, enfim. Então, vamos lá. O que a gente estava falando? Vamos dar um exemplo. Eu não vou pegar todas as articulações como exemplo. Então, um exemplo melhor, que é na minha prática do dia a dia, são as maiores lesões acontecem a nível de joelho. Quero uma vez. Superior, eu tenho o fêmur e o ossinho sesamoide, que é a patela. Travou de novo? Sim. Perdemos alguma coisa que você falou. Ai. Gente, olha só, vamos olhar para mim aqui. Liguem as câmeras de vocês, por favor. Tá certo. Tá certo. Alguém liga a câmera aí para mim. Vamos conversar de boa. Vocês querem parar por aqui? E na próxima a gente fica até umas 9h20 para a gente repor esse tempo? Ou vocês querem tocar? Porque continua, continua. O que vocês preferem fazer? Porque é internet, eu não sei o que está acontecendo. O que vocês querem fazer? Vocês querem pelo menos fechar o joelho e depois a gente para? Ou vocês só querem parar de uma vez? Você que sabe, Valquíria, porque, tipo assim, fica ruim para você e pra gente, né? Essa, como é que fala? Interrupção, sei lá. Interrompe o raciocínio, né? Então, eu estou aqui um tempão com o celular na mão, estou aqui segurando o celular. Segurando o celular para vocês verem na tela. Mas, enfim, eu vou relatar o problema para Fabrício. Mas na próxima aula a gente faz o seguinte, então. Eu passo um pouco do tempo e a gente repõe essa matéria de hoje. Eu volto tudo, vou desde o início, para a gente ter uma linha de raciocínio, tá? Porque, por exemplo, agora a gente vai falar de joelho e vai falar de entorse, de ruptura, e daqui a pouco a gente vai falar de fratura, dos tipos de fratura, dos tipos de lesões. Então, assim, se ficar toda hora interrompendo o raciocínio, é ruim para vocês. Eu posso voltar várias vezes, sem problema nenhum, mas eu entendo que é chato para vocês. Então, todo mundo concorda, gente, em parar por aqui e na próxima a gente continua e repõe essa aula de hoje? Quero até melhor, concordo. Oi? Melhor, porque até você falando agora, a tela travou. Até falando agora a tela travou? Aham. Gente, olha então, ó. Beijo no coração de vocês. Desculpa. O que você tá rindo? Do ódio. Oi? A Valquíria tá na força do ódio. Eu tô irritada. Tá ficando mais vermelho que a cachecol. Tô vermelha igual o cachecol, que eu não fico irritada, é verdade. Tô. Calma. Tá, mas olha só. Na próxima aula a gente continua, tá?
Eu vou mandar o podcast para vocês. E na próxima aula a gente continua, não. A gente fala tudo que a gente já falou. Eu vou repetir tudo, tá? Para vocês terem uma linha de raciocínio. Antes que eu termine roxa de raiva, que vai ser pior do que o cachecol, né, Jaiane? Então, obrigado pela paciência de vocês. Como eu estava falando, vocês são uma turma linda, vocês são ótimos, maravilhosos. Está sendo um maior apresentão da aula para vocês, tá? E na próxima aula a gente continua, então, e eu vou tentar ver o que tá acontecendo. Se é um problema do sistema, se é um problema só do meu computador, se aconteceu isso com outros professores. Tá bom? Tá bom. Beijinho no Joia. coração de vocês. Tá? Você também. Vou falar o nomezinho de todos para poder. Vou falar na ordem da chamada para poder ficar bonitinho, tá? Beijo para a Aline. Beijo para o Douglas, para a Jaiane. Lucas, seu pseudônimo deixa quieto, né? Pablo também, eu não aguento vocês, pseudônimos de vocês. Thalita, Luiz. Tá? Ó, beijo para vocês. Eu vou tentar resolver essa pendenga aqui. Na próxima aula a gente vê isso tudo de novo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e desculpa aí, gente. Foi mal. Tranquilo. Sem Beijo. problema. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Olha o coronavírus. Boi Tony Stark. Valeu, galera.